falando sobre tentações, né? E é até, de certa forma, um assunto polêmico, porque muitas pessoas falam que é muito fácil cair, é muito fácil ser tentado, é muito fácil dizer não para as tentações. E hoje, nos últimos dias, irmãos, a palavra de Deus fala que cada dia que se aproxima a vinda do Senhor vai ser mais difícil para um cristão tentar se manter em pé. Você queira ou você não queira, essa é a verdade. Vai aparecer mais coisas que, infelizmente, o inimigo das nossas almas vai procurar saber qual que é o nosso fraco, qual que é aquela parte da sua vida que você, de certa forma, se sente atraído por alguma coisa, né? Para muitos é o dinheiro, para muitos são as propriedades, para muitos é uma posição honrada, para muitos é a sua própria casa, para muitos é o seu próprio esposo, é a sua própria esposa, né? Tem pessoas que têm uma fisura, que tem assim uma afeição tão grande, assim, um apego tão grande com tanta coisa que torna-se de certa forma uma coisa assim, se perder, a pessoa cai de uma vez, a pessoa se abate demais. Né? E como eu falo, às vezes, né, não deixa de ser, de certa forma, uma tentação para as nossas vidas. E eu estava meditando e conversando com ela, né, sobre isso, e ela falou, é verdade, né, que nos últimos dias, né, é incrível como as pessoas hoje, principalmente na área familiar, se tem uma área que o inimigo das nossas almas tem tentado acabar com a família. E eu e ela conversando, falando, não, é verdade, porque se ele acaba com a família, automaticamente ele acaba com a sociedade, ele acaba com o futuro, entendeu? E uma das coisas, é fora de sério, que muitas pessoas, hoje em dia, por exemplo, casam, em menos de um ano está separada. Eu coço a cabeça, eu acho um absurdo, porque eu não sei se eu sou da geração velha, nós tivemos aqui recentemente uma bordas de pérola, 30 anos de casado. Meu Deus, é muito tempo, né? Daqui 2 anos eu faço bordas de prata, 25, né? Mas eu não sei se a gente é do tempo antigo, pastor Watson, que a gente casava assim, sabe, casava porque amava a pessoa e realmente, né, e mantinha aquela relação e aquele amor, por mais que venha as lutas, por mais que venham as tribulações, os problemas, mas de uma forma ou de outra, parece que se renova e a gente se mantém junto e a gente mantém e constitui uma família e assim vai. Mas ultimamente eu conversei, por exemplo, com uma menina que ia casar, e eu falei assim, e aí, tá pronta para casar? Ela falou assim, não, eu tô pronta, mas se der certo a gente divorcia, graças a Deus, tem divórcio, né, pastora? Eu fiquei assim, meu pai, mas como que pode? Né? Eu não falei nada assim para ela, eu acho que ela até viu que eu fiquei assim, meio frustrada ou abismada. Ela falou, não, se preocupa não, pastor, eu vou casar, mas não vou divorciar já não. Eu falei, nossa, mas se você já tem isso na tua mente, você devia ter falado assim, não, vai ser uma bênção, vai durar anos e anos o meu casamento. Né? E eu conversava com a minha amiga, ela falou assim, Dulce, como que pode? A pessoa não tem nem 7 meses de casado, já está divorciado. Eu falei, meu pai, então para mim casou, né? Mas são tentações, e eu perguntei para ela, mas o que levou essa pessoa a fazer isso? Falei, foi infidelidade no casal. Eu falei, Jesus, tem misericórdia. E quando a gente fala de tentações, eu começo a pensar na pessoa de Jesus, que veio como homem natural, que veio como uma pessoa normal, né? Nasceu de mulher e trabalhou normal. Jesus era um homem assim bem, quando a gente vê os quadros pintados de Jesus, né, eles mostram assim uma pessoa até de certa forma bonita, com afeição bonita, mas eu não creio que Jesus tinha aquela afeição toda bonita, não. Parecia que ele era um homem de dores, um homem que trabalhou, ele era
normal. Era como se fosse, não, era uma pessoa normal. Eu imagino que, imagine lá nos judeus em geral, às vezes eles têm, principalmente o homem, muitas vezes tem direito de ter mais de uma esposa, principalmente se a esposa vai ir. Aí então, abre-se uma lei. Pode ter mais de uma, pode ter mais de duas. Eu imagino que Jesus, como homem, foi difícil para ele, irmãos. Você acha que nenhuma mulher nunca olhou para Jesus? Achava que só ele era Deus? Não. Diz a Bíblia que Jesus, ele foi tentado em todas as áreas. Não é à toa que ele ficou lá no deserto por 40 dias, em jejum e oração, porque ele sabia que o ministério que ele tinha ia ser a coisa mais difícil. E ali, quando o inimigo das nossas almas, ele vem e se apresenta a Jesus, da forma que ele testa Jesus ali em todas as áreas, né? E eu fiquei pensando, por exemplo, né, uma das áreas que Jesus foi tentado, quando o diabo chega e fala para ele assim, imagina se você está 40 dias sem comer. Eu não sei se Jesus, eu acho que nem algo ele tinha tomado, como ele sobreviveu, eu não sei, porque fisicamente é quase impossível, depois de 10 ou 12 dias, se você não tomar água, o seu organismo vai, né, ficando seco demais e você não sobrevive. Mas de alguma forma Deus, ou o Espírito de Deus, estava fortalecendo Jesus de uma forma sobrenatural, que ele conseguiu ficar 40 dias, e no final dos 40 dias vem o diabo para tentá-lo. E o diabo pega e fala dessa forma. Ele sabia que Jesus estava com fome, com sede, e falou assim, olha, mas se você não é Deus, faz o seguinte, rapaz, você está 40 dias sem comer, transforma essas pedras em pão e se alimenta. Mas, irmão, Jesus estava, eu imagino que aqueles 40 dias foi uma comunhão tão grande com Deus que ele estava, que automaticamente ele fala dessa forma, assim, né? Olha, nem só do pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, que vem do Senhor. Muitas vezes a Bíblia fala num tal né, sobre a gula. Muitas vezes nós vemos pessoas assim que muitas vezes precisa passar por por cirurgias. Tem uns que já têm problemas mesmo, né, desde pequeno, de obesidade, por exemplo. A gente vê muito esse problema nos Estados Unidos. Mas tem pessoas que sabem que não pode fazer uma coisa. Que não pode, por exemplo, né, o meu irmão, ele é diabético. E sempre ele sabia que ele não podia ficar tomando Coca-Cola, é isso? Porque é doce. E quando eu estive no Recife, o que eu mais vi foi ele tomando Coca-Cola. Eu falava para ele, Neninho, não faz isso, rapaz. Tu tem diabetes, tu tem que se controlar. Não, um copinho não vai aumentar. Eu falei, depois tem que tomar insulina. Falei, não vai mudar, mas tem que tomar. E a senhora dele falava, tia, fala para ele não fazer isso. Hoje, infelizmente, meu irmão está no hospital. Sabe, por causa do diabetes, deu derrame, deu um montão de coisa, entendeu? Mas por quê? E o médico falou uma coisa. Falou, olha, tudo isso podia ter sido evitado. Eu conversando com a minha sobrinha essa semana, falou, tia, o médico falou que ele podia ter sido evitado, mas você sabe como que era o meu pai? Então são coisas pequenas e tentações que na verdade falam, não, deixa pra lá nada, irmãos. Tudo tem um começo, um fim, tudo tem um procedimento. Mas eu digo lá como Jesus, ele poderia, né, falar, Satanás, sai daqui, deixa eu quieto pelo menos, não precisa vir me provar, não precisa vir me falar mais nada, né? E uma outra coisa, por exemplo, né, sobre tentações. Quando Satanás fala para Jesus dessa forma,
se te dobrares diante de mim, primeiro ele vai e leva Jesus e mostra este mundão. Fala, tá vendo isso aqui? Tudo aqui é meu. A Bíblia fala que o mundo já jaz no maligno. Na verdade, foi Deus que criou, mas ele tomou posse. Ou quer tomar posse. A verdade é que ele acha que ele é dono de tudo. Né? E ele chega e fala para Jesus dessa forma: olha, se te dobrares diante de mim, né? Eu tenho poder sobre esse mundo. Eu te dou tudo o que você quer. Eu dou o que você quiser. Muitas vezes alguém fez uma pergunta para mim: pastora, por que você não joga na loto? Irmãos, a melhor coisa que tem para se enriquecer hoje, do dia para a noite, virar milionário, bilionário, é ganhar na loteria. Mas, eu não sei, eu aprendi assim que a Bíblia fala que nós não devemos ser muito chegados a jogos. Mas existe algo que eu fico pensando, muitas vezes, eu tenho escutado na televisão, às vezes passa sobre o seriado dessas pessoas que ganham na loto, são milionários e simplesmente não sabem administrar o dinheiro direito e passa-se, 15, 20 anos, a pessoa está pobre de novo, me perdeu tudo, está pior do que começou. Muitos deles pegam o dinheiro e se infiltram na droga de uma forma que é terrível. Eu fico pensando, meu Deus, mas não seria, o dinheiro seria melhor? Meu esposo costuma falar uma coisa, que alguém fala dessa forma, né? Dinheiro é coisa do diabo. E o Léo fala desse jeito: quer ver o diabo? Fica sem dinheiro. Eu não sei se é verdade ou não, mas a verdade é que o dinheiro é uma tentação. Se nós o temos e não sabemos controlar, você tem certeza que vai te levar a alguns probleminhas. Por exemplo, o tal do credit card. Que coisa boa, né? Quando o banco manda um credit card para você com a linha de crédito com 15, 20 mil dólares. Coisa boa. É bom chegar numa loja com um cartãozinho desse aí e fazer uma compra. Difícil depois de 30 dias, ter que pagá-lo com interesse. E ainda que aqui nos Estados Unidos nós somos felizes, que o interesse não é muito. Porém, cartão de crédito nada mais é do que você emprestar o dinheiro do banco. Você tem que pagar de volta. Se for no Brasil, a coisa pega. Você tem que pagar nos 30 dias, porque lá o interesse e os juros é um pouquinho alto. E muita gente se afunda, muita gente que tinha 2, 3 casas, por causa de cartão de crédito, irmão. Perdeu as casas. Teve que vender casa, teve que vender os bens por causa do cartão de crédito. Tem um filme na televisão que fala de uma menininha que ela não podia ver um cartão de crédito, né? Que ela era adética ao cartão de crédito, dependia do cartão de crédito, né? E é uma história muito bonita que no final ela consegue dominar, ela vai como se fosse no AA, mas só que é numa outra instituição, e ela consegue pagar os seus débitos e ela consegue dominar em si. Quando ela passa em frente das lojas, né, da Saks, quando ela passa em frente dessas lojas caríssimas, então ela consegue se dominar o problema dela. Nós estamos falando sobre tentações, irmãos, coisas que o Senhor Jesus, né, através de Paulo, falou dessa forma: aquele que, pois, que está em pé, cuide para que não caia. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima daquilo que podeis, né, passar. Antes, com a tentação, também dará o escape para que possais suportar. É o que eu sempre falo: em toda tentação tem uma porta de escape antes de você se enforcar. Em toda tentação, tudo que vai acontecer com a sua vida, né, de certa forma, há
traído por Judas, houve o dinheiro, né? As moedas, né, que foram dadas para comprar e para que Judas entregasse Jesus e falasse que ele era estava falando coisas abobrinhas. Foi por isso que ele foi crucificado, porque, né, os romanos achavam que ele estava falando coisas que era contra a lei, a palavra de Deus, que ele estava blasfemando contra Deus. Por isso que ele foi crucificado. Em cima disso, mas houve um certo dinheiro, e eu imagino que 25 moedas de prata, 30 moedas de prata naquele tempo, 25, era muito dinheiro. Eu imagino que era dinheiro naquele tempo. E a verdade é que quando Jesus está na mesa, quando o pastor Watson ele vai fazer Santa Ceia, ele sempre fala sobre as pessoas que estavam ali na mesa, uma coisa assim. Quando Jesus fala, né, que alguém há de trair ele, todos os discípulos começam a falar: será que foi eu? Senhor, vai ser eu, vai ser eu. E Jesus fica quieto, de certa forma. Mas quando Judas fala: Senhor, sou eu? E Jesus fala: tu disseste. Ele tinha, ali foi um escape que Deus deu para Judas. Ele poderia simplesmente se redimir ali e falar: Senhor, realmente eu tenho algo no meu coração, mas eu não vou fazer. Que Deus usasse uma outra pessoa para trair Jesus. Judas poderia ter saído dali e mudado a sua vida. Olha qual foi o final de Judas. Ele fez, quando ele abriu os olhos, ele já tinha feito, já tinha pegado o dinheiro e não teve. Diz que o diabo atormentou tanto Judas, a consciência dele atormentou tanto ele, ao fato dele se suicidar, que ele não conseguia entender como foi que ele traiu Jesus, mas simplesmente por causa de um dinheiro. Irmãos, é o que eu falo, dinheiro, todo mundo gosta de dinheiro, todo mundo tem que ter dinheiro, mas temos que tomar cuidado com essas coisas para que não vá direto no nosso coração, para que não tome o lugar de Deus nas nossas vidas. Quantas pessoas que, eu digo em geral, a nação americana, que foi uma nação que foi celeiro mundial para muitos países, como o nosso país, o Brasil, foi evangelizado pelos os americanos, foi evangelizado pelos europeus, aonde o Espírito Santo de Deus, a chama do Espírito Santo de Deus estava agindo há 50, 100 anos atrás. Hoje nós estamos numa América onde as igrejas estão vazias, mesmo as igrejas brasileiras, parece que mesmo nós sendo brasileiros, parece que as pessoas é muito mais fácil ficar em casa, é muito mais fácil, as outras coisas têm prioridade. É uma dificuldade de ganhar um crente na América, é uma dificuldade de manter alguém dentro da igreja, porque, querendo ou não, esse é um país de primeiro mundo, esse é um país das possibilidades, esse é um país onde muita gente vem aqui para cumprir os seus sonhos, e realmente cumpre, mas parece que ficamos, é como se fosse oferecido para nós, como se fosse um prato mais bonito, com a melhor comida do mundo, com coisas que nós não sabemos que não vamos ter no nosso país. E eu tenho visto muitos crentes cair na vida espiritual, começar a deixar Jesus em segundo plano, por causa do dólar, por causa do dinheiro. Não, eu tenho uma meta, eu tenho que comprar isso, eu tenho que comprar aquilo. Irmãos, todo mundo tem meta. E glória a Deus, olha, a Bíblia fala que Jesus é dono do ouro e da prata e que Ele tem muito para dar. E eu não concordo com pessoas falarem: mas a crente tem que ser miserável. Não, crente não tem que ser miserável, não. Se Deus é dono do ouro e da prata, nós somos seus filhos, nós temos por herança herdar muita coisa boa. Isso eu vejo muito nos judeus. Eles
são pai, né, são filhos de Abraão, e Abraão era riquíssimo. O Deus de Abraão tinha de tudo. Então, se o Deus de Abraão pode dar tudo para eles, nós também compartilhamos do mesmo Deus. Somos irmãozinhos, eles queiram ou não queiram. Por adesão ou não, nós somos irmãos dos judeus. E muita gente acha, eu conversei com alguém que falava assim, não pode ter muita coisa não pode ter muita coisa, não, irmão, se Jesus deu, amém, glória a Deus. Só não deixa isso ficar no coração. Só não deixa, por isso que o próprio Jesus fala dessa forma sobre, quando ele menciona dinheiro, não foi os discípulos que falaram isso, foi que ele falou para aquele moço rico, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha, não é isso? Do que um rico entrar no reino de Deus. Você acha que era à toa que ele estava falando isso? Não, ele sabia. A bênção do Senhor, a palavra de Deus fala exatamente isso, né? Quando Deus fala para Abraão, no Gênesis capítulo 12, versículo 2, fala dessa forma, aonde colocares a planta do teu pé, ali eu te abençoarei. Ali eu te abençoarei. Porém, né, eu creio dessa forma. Então, se essa promessa é para nós, é para nós. Mas a bênção do Senhor, também em Provérbios está escrito que não traz dores, não traz confusão. E como é que muitas vezes, às vezes as pessoas falam, recebi uma bênção. Eu costumava dar um exemplo muito claro. Por exemplo, você quiser comprar um Maserati, é isso, Maserati, o carro? Custa 400 mil, 500 mil um carrinho desse, que nem é tão assim bonitinho. Mas tem gente que tem é fissurado. Se eu tivesse irmão, deixa eu falar um negócio para você. Um carro desse de 400 mil dólares, você já pensou quanto sai o seguro? Tem noção, o Diácono Antônio, quanto sai o seguro num carro desse? Misericórdia, se o nosso seguro às vezes é caro, né? Às vezes é mais baratinho, né? Porque a gente já é um bom motorista e já somos um pouquinho a idade, então conta. Mas pergunta para o meu filho lá quanto que é o seguro do carro dele. 40 mil dólares por ano. Misericórdia. Não, e tem gente que fala assim, não, se eu ganhar na loteria eu compro um desse, põe o seguro muito bem. Tá, com esse dinheiro dá para você comprar um montão de outras coisas e ter um carro mais acessível, um carro bom. Carro para mim é muito bonito, tá? Mas ele só é para me levar de um lado para o outro. Só serve para isso. Mas irmãos, eu acho engraçado, eu estou falando da Maserati, mas quantas pessoas compram um carro, vamos dizer, é um carro caro, um carro do ano, um zero, né? E muitas vezes a euforia, por exemplo, quando as pessoas compraram, você lembra quando compraram casa? Tem pessoas que comprou casa, que o banco ajudou ainda a fazer isso, e eles não tinham condições de pagar a prestação, mas compraram a casa. Foi uma coisa tão rodada e esquisita, que você comprava a casa sem dar nada, e ainda o banco te dava dinheiro. Era assim, não foi bem no tempo que nós compramos, mas há uns 5 anos atrás, né, podia-se comprar casa, você financiava 110% do valor da casa, 10% era no seu bolso, e 100% era para cobrir a casa. Só que tinha um truque, um little truque. Diz que o pagamento que você fazia não era o mesmo todo mês. Não é igual o nosso, por exemplo, o meu, que é o mesmo por 30 anos. Pode a inflação subir, descer, whatever que for. Ele está lá, preso, está fixo, né? Essas pessoas compraram essas casas com pagamento não fixo. E olha o que acontece. Veio essa crise nos Estados Unidos e começou a ter inflação no país. Então, quem começou com uma prestação de $1.500 por mês, no empréstimo de 300 mil, 400 mil dólares, há mais ou menos 2, 3 anos atrás, essa prestação de 1.500 dobra para 3, vai para 4, 5, 6 mil por mês. Foi por isso
coisa. Será que quando essas pessoas, tudo bem que era o sonho dos americanos, o sonho dos imigrantes ter uma casa, ter isso e aquilo, mas será que não teve a opção de ver? Mas espera um pouquinho, será que essa América vai continuar firme desse jeito? Será que aqui não vai mudar a política? Será que não vai mudar a fase financeira desse país? Hoje muitos bancos, muitos banqueiros, muitos bancos quebraram. E muitos banqueiros estão na cadeia por favorecer esse tipo de coisa, porque no fundo as pessoas foram enganadas. Tá certo que não enganadas 100%, mas de certa forma foram enganadas. Porque foram tentadas a comprar. Tinha gente que tinha uma casa, estava comprando outra, e comprando outra, porque não é investimento, só que tudo nesse plano. A prestação era variável. E hoje estão sem as 3 casas. Eu fico com dó. Mas é o que eu falo, será que não foi uma tentação? Será que não poderia ter sido evitado? Eu me lembro que há 5 anos atrás, quando estava surgindo tudo isso aí, o que mais a gente recebia era ligações e carta de bancos oferecendo refinanciamento nesta fase, para prestação não com uma variável. O interesse era lá embaixo, eles iam dropping. Tipo assim, o interesse que a gente pagava na casa, só que era esse negócio, você não estava fixo uma prestação. E eu me lembro que uma vez, né, o Léo chegou para mim e falou, Dulce, vamos fazer uma boa. Eu falei, misericórdia, não vamos fazer nada. Eu falei, meu filho, eu tô certinho, já há 30 anos já, mas nós já pagamos 5, 6 anos, para que eu vou voltar tudo de novo, voltar tudo para pagar 30 anos de novo? Não, vou perder 5 anos não. Falei, Léo, vamos fazer o seguinte, o senhor não nos ajudou a pagar até agora? Yes. Então ele vai continuar nos ajudando. Irmãos, a melhor coisa que eu fiz aquele dia foi pegar aquela carta e rasguei. Falei, Léo, com a sua permissão, por favor, rasguei. Porque a coisa veio tão assim, já veio tudo pronto, era só assinar. Davam mais $25 mil, viu, pastor Watson, no meu bolso. Pegava o meu interesse, colocava lá embaixo, eu pegava uma prestação bem baixinha, mas no meu coração, falei, não foi isso aí que Deus me ensinou. E glória a Deus que eu fiz isso. Porque hoje já faz mais de 10 anos que nós compramos a casa, e glória a Deus é a mesma prestação do valor que a gente pagou praticamente desde o início. Até baixou um pouquinho mais, mas continuou fixo as prestações e os anos sem precisar refinanciar. Mas, irmãos, tentações normais. Por exemplo, a gente vê a tentação carnal, que é o que eu falei dos casamentos hoje em dia, é fora de sério. Se você vê lá o coitado do José, irmãos, eu imagino que José era bonito, porque a Bíblia fala que ele era um rapaz de pose, né? Ele não era feio, e para a mulher de Potifar fazer o que ela fez, né? Se jogar em cima dele, daquela forma, né? Eu imagino que José, irmãos, pense bem, já foi traído por todo mundo. Se fosse nos dias de hoje, alguém comentou e falou para mim dessa forma uma vez que eu estava pregando sobre José. José é um bobo, porque se fosse eu tinha catado a mulher de Potifar mesmo. Eu falei, pois é, mas se José tivesse feito isso, ele não teria tido a bênção de Deus na vida dele. Era como se fosse realmente um trick. Uma das pessoas que nós praticamente colocamos a tentação de José é parecida com uma tentação de Jesus, porque ele foi provado em várias áreas da vida dele, mas em nenhum momento ele olhou para trás. Mesmo quando alguém tenta comparar Moisés com Jesus, o que aconteceu com Moisés? Por mais que ele foi firme, mas diz que na hora que ele viu o egípcio, né, batendo no judeu, o que foi que ele fez lá? Ele foi lá e matou o homem. Ele cometeu um suicídio. Da mesma forma como a Bíblia muitas vezes compara Davi com Jesus, pelo fato de Davi ser um homem amoroso, mas Davi também não conseguiu se conter ao olhar para aquela mulher casada e caiu feio. Mas
Mas José não. José falou, não, Deus me livre. Peraí, não, você é a senhora do meu senhor, eu não quero saber disso não. E eu imagino que o diabo ficou com tanta raiva de José, porque havia, irmãos, uma promessa na vida de José. Se José não se mantesse daquela forma, o povo de Israel não ia para o Egito, não ia ver nada. Tinha uma conexão, tinha algo de Deus ali. Tinha que José permanecer firme. Mas ele é mandado para o cárcere por não querer, por não ter feito absolutamente nada. Por isso que eu falo, da mesma forma como Jesus foi mandado para o cárcere, José é mandado para o cárcere sem ter feito absolutamente nada. Nada. Tentações. Né? Muitas vezes, às vezes a gente fala assim, mas não tem nada de errado achar ninguém bonito. Não, irmãos, não tem nada de achar ninguém bonito quando você olha. Mas a Bíblia fala, toma cuidado para não cobiçar. Toma cuidado, e não é só uma pessoa, né? Muitas vezes as pessoas têm uma certa inveja. Por exemplo, às vezes não é sobre uma pessoa que a pessoa está olhando, mas a pessoa olha tanto, eu queria ter algo igual aquele. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Deus tem muita coisa melhor para dar do que aquilo. Tem muita coisa melhor. Eu costumava falar com um amigo nosso, que ele sempre falava dessa forma, assim, nossa, como você está bonita. Como você está bonita. Obrigada. E eu sempre falava assim, fulano, já falou para tua esposa como ela está bonita hoje? Não. Então devia ter falado. São coisas, irmãos, são coisas brincadeiras. Ou coisas pequenas. Mas que o diabo, ele aproveita a oportunidade. Diz a Bíblia que o diabo está rodeando, né? Ao redor de nós, né? Ele está numa certa distância, mas ele está observando aonde é que eu e você pode dar uma brecha para ele poder entrar e acabar com as nossas vidas. Ele deu com a cara na porta com José. Quer ver uma outra coisa muito fala, mas isso não tem nada, pastora. Mentir. A tal da mentira. É muito normal, principalmente nas feiras do Brasil, que tem um montão de fruta lá, de laranja, e às vezes o moço está atendendo várias pessoas lá, o laranjeiro, ou a banana, ele não tem tempo de contar a banana para você. Ele fala assim, ó, uma dúzia é tanto, né? Aí ele fala para você, pega a dúzia aí, põe no saquinho, né, é tanto. Mas olha o que ele pergunta. Quando você pegou uma dúzia? Muitas vezes você pegou 3. Você fala, é uma dúzia. Está levando uma free. Talvez não quer dizer absolutamente nada, não, irmãos. Lá em cima, queira ou não, é um pecado cometido. Quer ver uma outra coisa muito simples? Quando alguém dá um troco para a gente, e infelizmente o caixa comete o erro de dar 10, 15 dólares a mais. Se você, tipo assim, sabe, você pegou, você olha. Quando eu estava na faculdade aqui, em Westchester, teve um ponto sobre isso. Uma palestra sobre isso. Se você for num tal lugar e alguém te deu um troco 100 dólares a mais, você devolveria? Ou você vai embora? Mas acredito ou não, tudo bem que a turma que estava comigo, a idade média era de 20 anos. Mas 99% da classe falou dessa forma, eu iria e nem olharia para trás. Aí o professor falou assim, mas no final do dia, o caixa vai ter que dar conta dos 100 dólares, não vai te pesar na cabeça? Teve um rapaz que falou dessa forma, ele já é pago para fazer o troco, se ele não fizer, o problema é dele. Você vê como que está a mente da pessoa. É só de tirar proveito. Mas, irmãos, eu estava lendo aqui na palavra de Deus, você se lembra de Ananias e Safira? Tudo em redor do quê? Do dinheiro. Diz que naquele tempo, né, logo quando Jesus é morto, é ressuscitado, é levado aos céus, diz que os cristãos começaram a vender as propriedades, não em si para dividir, pessoal, que eles compartilham tudo que eles tinham, mas a verdade é que eles vendiam as propriedades, não era porque era para dividir com todo mundo, mas porque Jesus falou dessa forma que ele viria rápido. Então todo mundo tentou se desfazer das coisas.
cidade, venderam. E como diz a palavra de Deus, né? Eu penso que eles estavam honrando os 10%, que era o dízimo, foram entregar para Pedro. Pedro de Jesus. E quando eles chegam para entregar, né? Primeiro chegou Ananias e foi entregar, falou: está aqui a minha oferta, o meu dízimo, né? Da minha venda da minha casa para a igreja do Senhor. E Pedro fala: Ananias, por que te tentou Satanás para que mentiste? Ele falou: eu não menti. Ah, não, você não mentiu, então aqueles moços que estão te vendo aqui vão te levar. E ele, pum, morreu. Eu não sei se foi de susto ou não, mas diz a Bíblia que o homem morreu naquele momento. Entra mais tarde Safira e vem trazendo também a oferta dela. E vem com a mesma mentira. Olha, nós vendemos por tanto, está aqui a minha oferta, porque diziam que eles tinham que trazer diante do sacerdote. E naquele tempo o sacerdote era Pedro. E Pedro falou: olha, está vendo aqueles moços lá? Da mesma forma como levaram teu marido, vai te levar também. E ela, pum, morreu. O que significa? Não, quer dizer que se eu mentir eu vou morrer? Não. Talvez não fisicamente, mas espiritualmente sim. Porque a Bíblia fala que o pecado separa você de Deus. Se há uma separação, como é que Deus pode estar no meu coração se há esse tipo de coisa? Mentirinha, mentirona não existe, irmão. Olha, se toda coisa, é o que eu falo, é uma tentação, porque fala: mentir não tem nada, irmã. Pastora, mentir é uma coisa boba. Pois leia comigo em Apocalipse 22 e 15. Olha o que está escrito lá, depois que você ler a Bíblia inteira, no último livro da Bíblia, no último capítulo de Apocalipse, olha o que está escrito lá: e os mentirosos não herdarão o céu. E aí, como que fica? Valeu a pena mentir um pouquinho e ficar aqui? Se Jesus vier? É o que eu falei, quantos nessa noite estão preparados para ver Jesus? Irmãos, e assim há tentações. As tentações que vêm, tentações espirituais. Quer ver uma outra tentação? Isso é muito normal. Por exemplo, quando você está fazendo alguma coisa na igreja e com sacrifício você está honrando a tua fé, com sacrifício você está tentando levar a palavra de Deus. Às vezes eu fico observando o pastor Watson, a pastora Fátima, que vem, para mim é longe, Fátima. Você fala que não é longe, mas é longe. Eu vou para lá, é longe. Os irmãos, a gente veio de Stanford. Mas parece que nós estamos animadinhos, indo para a igreja, não sei o quê. Aí vem um e fala dessa forma: que? Ser pastor? Como? A minha Bíblia fala dessa forma: não cai uma folha de uma árvore que Deus me permita. Um dia eu falei para alguém: pois eu sou pastora mesmo, sabe por quê? Porque não cai uma folha de uma árvore que não permita. Se eu sou, porque Deus permitiu. Se Ele permitiu, é porque Ele tem um plano na minha vida. Eu falei: eu não vou falar para você que eu sou o melhor pastor do mundo, a melhor pastora do mundo. Mas se eu cheguei até aqui foi pela misericórdia do Senhor. E se eu cheguei é porque Ele tem um plano na minha vida. Tentações. Que é muito mais... Nossa, quantas vezes é muito mais fácil. Então, quer saber da coisa? Isso não está dando certo não. Esse negócio de igreja não está dando certo não. Vamos tacar o pé no pau da barraca mesmo. Tchau, deixa para lá. É mais fácil eu ver na minha vida, ninguém vai estar me cobrando nada, ninguém vai estar perguntando para mim se eu sou pastor, deixa de ser pastor. São tentações. A palavra do Senhor fala: no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. O Senhor só fala isso para nós: tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Porque Ele fala: eu venci o mundo porque eu vim como igual a você, como homem e mulher, e venci o mundo. Tentações. Tipo de tentações. Um dia, eu tenho certeza que nós vamos nos encontrar com o nosso Pai. E vai acontecer uma coisa, quando o Senhor me mostrou, quando eu tinha 12, 13 anos, que o Senhor me deu esse sonho. Eu nunca me esqueci. Ali, irmãos, naquele livro da vida está escrito tudo o que eu e você fez. Nada se escapa. No meu sonho, Jesus abria um livro
E eu só tinha 12, 13 anos naquela época. E ele leu a minha vida, irmão Antônio. Ele lia, tal dia você fez isso, tal dia você estava na igreja, tal dia você cantou. Lia a minha vida. E eu falava dessa forma, mas é tão bom, então me deixa ficar aqui. Eu não quero voltar para lá de novo. E ele falava, não. Eu só te trouxe para te mostrar algumas coisas. Volta e conta para o meu povo que existe um livro onde é anotado tudo o que faz e que um dia vai dar conta. Hoje, depois de 32 anos atrás, eu estou relembrando isso para vocês. Existe um livro no céu onde é escrito tudo o que eu e você faz. É aí que vai ser as obras que vão ser, jogadas no fogo. Se o que você fez, o que eu fiz foi de palha, vai queimar. Mas se foi uma boa ação de ouro, vai permanecer firme e você vai ter coroa, vai ter uma coroa, vai ter algo para te coroar. Mas precisamos ser fiel. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes, com a tentação dará também o escape, para que possais suportar. Eu termino a minha mensagem, irmãos. Eu falo, tem a tentação espiritual, que muitas vezes você não consegue ter vontade de orar, você não consegue orar, você tem vontade de jejuar, você quer se jogar no pé de Jesus, mas você não consegue porque as outras coisas sempre estão atrapalhando, estão tomando lugar. Mas é igual eu falei, muitos casamentos hoje está quebrando. Não é só a infidelidade. Começa o tal do cartão de crédito. Depois vai acabando com a vida do casamento. As duas razões de um casamento quebrar aqui na América, primeiramente, às vezes nem a infidelidade, primeiramente financeiramente, sabe? Se um casal tiver muito problema financeiro e não souber conciliar este problema, vai se partir esse casamento. Vai se partir nessa família. Segundo, aí entra a infidelidade, porque quando você não tem um apoio dentro de casa, tenha certeza que lá fora tem muita gente querendo apoiar. Isso eu não tenho a menor dúvida. Mas está aqui a palavra de Deus, que fala que o Senhor falou que não ia dar tentação nenhuma para ninguém, que não pudesse te dar um escape, ou que Ele não soubesse que você não possa suportar. Então que nessa noite, você faça uma análise. Senhor, até que ponto eu tenho sido provado, tentado, na verdade sendo tentado, mas me ajude, me dê força para continuar, me dê ânimo para manter a minha cabeça em pé. Senhor, eu quero me encontrar com o Senhor aquele dia, sabe, para ser coroado, não para ouvir uma palavra tão feia, irmãos. Afastai-vos de mim para o fogo eterno, que eu não vos conheço. Olha que coisa terrível, mas é a Bíblia que fala. É o que eu falei, toma cuidado com mentira, porque o mentiroso não vai entrar no reino do céu, e vai ouvir e sair. Afastai-vos de mim para o fogo eterno, porque eu não vos conheço. Tem tanta gente que é crente desde criança, vamos dizer igual eu nasci no berço evangélico. Vai ser uma tristeza para mim, irmãos, se quando Jesus chegar eu não subir por causa de uma besteira tão boba, por causa de mentira. Sabe, nessa noite que o Espírito Santo de Deus possa tocar no seu coração. Eu sei que muitos de vocês têm uma vida fiel ao Senhor, mas nunca é tarde para ouvir aquilo que a palavra de Deus quer falar conosco. É o que eu falo, nem sempre é muito fácil pregar e falar, olha, Deus está te abençoando, Deus está fazendo isso, Deus está fazendo aquilo. Mas difícil é pregar a palavra de Deus quando precisa falar isso. Eu falei, Jesus, eu não quero falar isso não, mas a pessoa falou assim, mas é a minha palavra. Eu falei, então eu tenho que falar. Amém? Que Deus possa estar abençoando a cada um de vocês, abençoando a mim também, para que possamos estar nesse propósito de realmente nos encontrarmos com o Senhor, para subir e permanecer com Ele. Não para ouvir aquilo que nós não queremos. Deus abençoe a cada um dos irmãos. Pastor Watson.